Acompanhe agora a parte 4 do estudo sobre Esmirna e Filadélfia. E para a gente entrar agora na igreja de Filadélfia, eu quero fazer com vocês a mesma coisa. Eu quero ler o texto de Apocalipse, o capítulo 3, dos versículos 7 ao 13, que fala da igreja de Filadélfia, beleza? Vamos lá. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, vamos fazer a mesma análise com essa igreja aqui de Filadélfia. Primeiramente, como que Jesus se apresenta para essa igreja, tá? Ele vai se apresentar, olha só, como aquele que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre, ninguém pode abrir, né? Ele se apresenta aqui como santo e verdadeiro. E pelo fato dele se apresentar como santo e verdadeiro, nós vamos ver que isso tem uma ligação muito forte com essa igreja aqui de Filadélfia. Algo que começou a acontecer aqui, ó, na igreja de Esmirna, vai se concluir aqui na igreja de Filadélfia, tá? Mas antes eu quero ler com vocês o texto de Isaías, o capítulo 22, o versículo de número 22. Qual profecia que Jesus está querendo cumprir aqui, quando ele fala que ele tem a chave de Davi? Olha só, Isaías 22, verso 22. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Depois, com calma, você leia o capítulo 22 inteiro, que você vai ver uma coisa maravilhosa que tem aqui. Mas eu vou deixar para você como item aí de curiosidade, beleza? Mas olha só, eu vou falar um pouquinho só disso aqui, atrelado a um outro texto de Apocalipse 1:18 e 11:15. Olha só o que vai falar aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Jesus falando: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Tá? E Apocalipse 11:15. Apocalipse 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. O que Jesus quer dizer quando ele diz que ele é aquele que tem a chave de Davi? Olha só, no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 18, Jesus se apresenta como aquele que tem as chaves da morte e do Hades, né? De duas coisas aqui. Primeiramente, ele tem a chave da morte. A chave da morte. Ele controla agora a morte. A morte não está mais solta, né? Ela não faz o que ela quer. Ela é controlada, né, por Cristo. Eu estou falando da morte espiritual, tá? Não estou falando de morte física aqui no caso, tá ok? Estou falando daquela segunda morte, aonde Deus falou que ele vai livrar a igreja de Esmirna, né? Então, Jesus ele tem a chave da morte e do Hades também. Hades é inferno, tá? Então, nem mesmo o diabo agora tem mais o poder sobre a sua própria casa, né?
porque a chave do Hades agora está com Jesus. Só que Jesus fala também que ele tem a chave de Davi, a chave do reino de Davi, né? O que é isso? Olha só, ele tem o poder sobre todos os reinos. O reino dele, que é o reino de Davi, e o reino da morte e do Hades, né? Então ele é o Todo-Poderoso que possui o poder sobre todos os reinos. E aqui logo de início ele já está passando uma confiança de novo para a igreja, falando que ele é aquele que é santo e verdadeiro. Grava essas duas palavrinhas, que nós vamos ver elas já já, tá ok? E que ele tem também o poder sobre todos os reinos, beleza? Agora, o segundo ponto, o que Jesus tem a favor, né, da igreja de Filadélfia? Olha o que ele vai falar lá em Apocalipse 3:8. Conheço as suas obras. Eis que coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. Coloquei diante de você, né, da igreja de Filadélfia, uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então, Jesus está fazendo só elogios para a igreja de Filadélfia. Está falando, olha, eu sou aquele que tem a chave do reino de Davi. E lembra-se das palavras dele, o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. E o que ele fala em seguida? Ele fala, olha, Filadélfia, porque você guardou o meu nome, guardou a minha palavra e não negou o meu nome, estou colocando diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que porta seria essa? Essa seria a porta da salvação. Essa seria a porta da vida eterna. Porque a igreja de Filadélfia é aquela que guardou a palavra do Senhor e não negou o seu nome. Nós vamos ver que ela não negou o seu nome diante de toda perseguição, prisão, provação que ela estava passando, tá? Diante das mortes que estavam acontecendo no meio da igreja. Ela foi uma igreja que se manteve fiel até o fim. Fiel, olha só, ela é aquela igreja que cumpriu o que Jesus prometeu lá para Esmirna. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. E aí a gente chega em Filadélfia, está falando, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Por isso, eu estou colocando diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. E por que ninguém pode fechar? Porque Jesus é aquele que tem o poder sobre todos os reinos. Ele tem a chave de Davi e a chave da morte e do Hades. Tá ok? Então Jesus ele é aquele que tem o poder sobre todos os reinos. O que ele abre, ninguém pode fechar. Tá certo? Então esse é o elogio que ele vai fazer para a igreja de Filadélfia. Agora, mais uma vez, o que Jesus fala contra a igreja de Filadélfia? Nada. E esta é uma das semelhanças que a igreja de Filadélfia tem com a igreja de Esmirna. Essas duas igrejas, Jesus não fala nada contra elas. Todas as outras 5 igrejas, Jesus vai ter algum ponto que ele é contra a igreja. Jesus vai querer falar, olha, contra você, porém, eu tenho isso. Só que para essas duas igrejas, Esmirna e Filadélfia, Jesus não tem nada contra elas. Antes, Jesus tem algo contra em comum nessas duas, na mensagem, né, para essas duas igrejas. Ele tem algo contra aqueles que são sinagoga de Satanás. Porque, veja bem, olha só o que fala lá em Apocalipse, capítulo 3. Deixa eu só abrir aqui de novo. Apocalipse 3, a partir do verso 9, olha só. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Pois bem, repara comigo aqui mais uma semelhança incrível dessas duas igrejas. Olha só, aqui para Esmirna, Jesus está falando, olha, vocês estão passando por aflições, eu conheço a sua aflição, eu sei que no meio de vocês tem aqueles que são sinagoga de Satanás, dos que se dizem judeus, mas não são. Antes, são aqueles que introduzem doutrina de demônios na minha igreja. Eu sei que vocês estão passando por aflições por causa desses. Aí ele chega para Esmirna e fala, você guardou a minha palavra e não negou meu nome. Agora, veja o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás. Eu farei com que eles se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. O que Jesus quer dizer com isso aqui? Ele está falando o seguinte, olha,
Os que são santos e verdadeiros, ou seja, aqueles que são a semelhança de Jesus, né? Eles reinarão com Jesus no milênio, sobre os ímpios e mentirosos. Ah, Vitor, mas o milênio vai existir mesmo? Vai ser um período aqui de 1000 anos na Terra, onde nós vamos reinar com Jesus mesmo? Como é que vai ser o milênio? Eu ainda vou fazer um estudo sobre o milênio, tá? Mas, por enquanto, saibam que é um período em que vai haver o reino de Jesus, antes de chegar de fato o julgamento de todas as nações, de todos os povos, tá? E antes de entrar de fato mesmo ali na eternidade. Aliás, o milênio já começa já, né? Um pouquinho da eternidade, mas ele é um período que antecede o julgamento, beleza? Eu vou explicar mais disso num outro vídeo, tá? Mas vejam só, aqueles que são santos e verdadeiros, ou seja, aqueles que se mantiveram fiéis, né, à palavra do Senhor e guardaram a palavra dele e não negaram o seu nome, né, eles reinarão com Cristo. Eles são a semelhança, eles são santos e verdadeiros. Olha só comigo o que fala lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 3, o capítulo... 2 Coríntios capítulo 3, o versículo 18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Tá? Então todos aqueles que se mantêm fiéis a Jesus, todos aqueles que são povo de Deus, pelo seu Espírito, nós estamos sendo transformados à semelhança de Jesus. E uma vez que ele é aquele que é santo e verdadeiro, no seu reino nós também seremos reconhecidos como santos e verdadeiros, reinando sobre os ímpios e mentirosos. Tá ok? Outro texto, Romanos 8, o versículo 29. Romanos 8, o versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, mais uma vez, mais um texto, né, confirmando aquilo que nós estamos sendo transformados à semelhança de Jesus, pelo processo chamado santificação. Tá ok? Depois eu vou fazer também um vídeo sobre esse processo aqui, para não deixar dúvidas para vocês. Tá? Outro texto, primeira carta de João, o capítulo 3, o versículo de número 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, na volta de Jesus, quando ele estiver vindo com as nuvens, né, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então, quando Jesus for manifestado em sua glória, na sua volta, nós seremos finalmente transformados em glória. Agora dá para entender um pouquinho da glorificação, né, do nosso corpo, né? Quando eu falo que nós teremos corpo glorificado, seremos a semelhança de Cristo, santos e verdadeiros. 2 Timóteo 2, 12. 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 12. Se mantivermos a perseverança, com ele, com Jesus, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Tá? Então, aquele que persevera até o final tem a promessa de reinar com Cristo em seu reino, quando ele vier para estabelecer o seu reino. Tá? E mais dois textos, Apocalipse 5:10. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra, falando sobre aqueles que herdaram a vida eterna e vão reinar sobre a terra com Jesus. Tá ok? E também Apocalipse 20, versos 4 e 6. Vi tronos em que se assentaram aqueles que haviam sido dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos,
os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Tá? Então, a Bíblia é recheada de promessas para nós, os que nos mantivermos fiéis, né, ao Senhor Jesus, à sua palavra, até o final. Porque no final, quando ele vier, nós seremos declarados santos e verdadeiros, juntamente à semelhança daquele que é santo e verdadeiro, e reinaremos com ele sobre os ímpios, sobre os que são sinagoga de Satanás. Tá, ok? Essa é a esperança que Jesus dá para a sua igreja, em razão daqueles que tanto afligem a igreja, em razão daqueles que são falsos profetas. Tá, ok? Este estudo continua na parte 5. Link na descrição.